Amigos e irmãos em Jesus, paz. Podemos ouvir no recôndito de nossas almas a voz suave do Mestre de Nazaré, falando: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome, porque terão fartura. A nossa alma muitas vezes chora e muitas vezes temos fome de justiça, temos fome da compreensão das leis divinas e pedimos a inspiração dos amigos espirituais, o Espírito Santo de Deus a nos envolver em muita paz, iluminando os nossos dias e iluminando as lutas de nossas vidas. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós carregamos esta esperança no coração e por causa dela é que trabalhamos arduamente para vencermos as nossas provas e expiações. Que cada um de nós possamos ter esta força, esta alegria e esta certeza de dias melhores. Relembrando estas palavras de Jesus, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, nós trazemos para os dias de hoje tantas desventuras e tantas coisas que nos faz chorar, perder as esperanças, que nos leva pelo desespero a atitudes de verdadeiras loucuras. Temos os hospitais cheios de irmãos nossos pacientes psiquiátricos em surtos psicóticos de desespero diante da dor, diante das dúvidas. Carregamos também as penitenciárias, cheias de irmãos nossos que cometeram desatinos por angústias, por desespero e muitas vezes por perderem a esperança da vida futura, por perderem a esperança em dias melhores, por desacreditarem em si mesmo e acreditar que suas mãos não têm e nem carregam a vontade de fazer diferente. Temos milhares de lares onde pais, esposas, maridos, irmãos choram a partida desesperada daqueles que buscaram a solução na porta falsa do suicídio. Todos eles atos de desespero. Todos eles por esquecermos da voz doce do Mestre de Nazaré, dizendo que aquele que chorava teria a esperança e que poderia recomeçar. Porque a vida é realmente constituída de expiações, de provas, que todos os dias acordamos com a esperança de que ele seja melhor do que ontem. E muitas vezes a nossa esperança morre ao abrir o portão da nossa casa para sairmos para o trabalho. É outro irmão que nos assedia, pedindo a nossa bolsa ou pedindo um pouco de pão. Olhamos para os eventos culturais, políticos e sociais do nosso país e de toda a terra em todos os lugares e levantamos os nossos olhos para o alto, dizendo: Senhor, onde que estás? Cadê a tua voz que se cala silenciosa? Porque não estás conosco? Porque nos abandonaste é a nossa fala de cada dia, como o próprio Jesus na cruz, quando perguntou ao Pai onde que ele estava, porque ele também sentia-se abandonado. Mas assim como o Mestre que falou para nós
a importância de acreditar nos reinos futuros, acreditar na vida futura e acreditar e saber que não estávamos sozinhos. Assim, nós também devemos procurar os seus ensinos, lembrando que ele nos fala que a vida material, esta vida que experimentamos numa terra que agora transita, anseia sair de expiações e provas para um mundo regenerado, nesse meio termo em transição, nos chega a essa doutrina maravilhosa que nos esclarece que a nossa vida não é somente essa. Que não nascemos no berço e vamos terminar os nossos dias no túmulo com uma única chance de fazer melhor e refazer aquilo que erramos. Não podemos perder a esperança, mas também não podemos ficar indiferente diante do irmão que sofre, que chora e que estende a mão dizendo que não acredita mais que há uma vida e que seus pés só têm um abismo. São irmãos nossos que trazem a loucura do desespero, a angústia da solidão, que precisamos amparar, que precisamos consolar, seguindo o exemplo do Mestre, que disse que quando chorávamos seríamos consolados, dando-nos a autoridade de também consolar aqueles que choram. É passível de muita reflexão a nossa dor, e sabemos que muitas vezes o nosso sorriso esconde uma lágrima de sangue. Mas ainda assim, somos felizes por carregarmos a esperança dentro do nosso coração. E mais feliz ainda, porque temos a oportunidade de dizer para o irmão: que posso fazer para que você se sinta melhor agora? Toda a nossa vida, toda a nossa encarnação é constituída de pessoas a nos auxiliar. Seja o pai, seja a mãe, o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos, os vizinhos, o desconhecido, o anônimo. E fora estas pessoas encarnadas, tanto quanto nós, temos toda uma espiritualidade superior que enxuga nossas lágrimas, que nos incentivam a caminhar, dizendo: só mais um passo, caminhe só mais um minuto, caminhe só mais um passo, não fique caído ao chão chorando, olhe as estrelas. Os irmãos estão em torno de nós. Está no sorriso inocente de uma criança que passa por nós, na flor que desabrocha, a folha que cai da árvore em nossos cabelos, naquele que te pede o pão e ao estender a pequenina moeda diz: idem com Deus e que o Senhor te acompanhe. A moça que traz um sorriso bonito no ônibus, a menina que lava a calçada, aquela outra que limpa a vitrine, a moça do caixa do supermercado que diz bom dia e volte sempre. Em todos os lugares podemos ouvir a voz divina de Deus em nós e para nós. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, está nesses pequenos gestos que o irmão faz em nossa direção. E que porque os nossos olhos estão cansados e carregam dor e desespero, perde o encanto de ver a beleza da vida. A ciência nos diz que o nosso corpo é uma máquina perfeita,
que os nossos neurônios processam trilhões e trilhões de conexões para que possamos andar, falar, sorrir, expressar-se, estender a mão, trabalhar. E nem temos consciência de toda essa conexão e todo esse silêncio operando em nós. Esta obra maravilhosa de Deus. O nosso corpo é o nosso instrumento de aperfeiçoamento. É Ele que nos dá o direito de experimentar a vida encarnada. Aquela prova que está tão difícil, aquela doença que você queria, que eu quero, que todos nós queremos, que ela se extingue. É exatamente o que pedimos para entendermos o amor do Pai em nós. Então, quando a dor se faz presente, nós podemos elevar os nossos pensamentos em busca da esperança divina. Também podemos baixar os nossos olhos e reclamar no esquecimento de si próprio. Mas o desespero acarreta em nós o sofrimento. E o sofrimento não é um trabalho divino. É um trabalho do homem. Se nós temos a dor para compreender a alegria, para compreender a paz, para compreender a serenidade, para compreender a felicidade, o sofrimento só nos distancia destes sentimentos virtuosos. Jesus, quando veio ensinar o amor, ele disse que a cada homem era segundo a obra de cada um. E é lógico que muitas vezes nós desejamos passar a vez, passar a responsabilidade, porque dói demais. E nós, quando ouvimos alguém dizer, olha, este sofrimento de agora é porque em um outro momento você não soube aproveitar, magoa mais ainda, fere mais ainda, porque nós sabemos e queremos aproveitar todas as oportunidades. E nos parece um desperdício tão grande termos deixado a nossa vida passar em branco num outro momento. Mas não estamos fazendo isto agora? Não estamos deixando a nossa vida passar em branco? Não estamos nos engaiolando em nós mesmos e esquecendo a beleza da vida em torno de nós? Não estamos nos ausentando da responsabilidade da vida? O suicídio e a loucura aos nossos olhos está somente naquele que finaliza os seus atos. Mas quando nós esquecemos de nós mesmos, quando nós temos a oportunidade de um sorriso e em vez disso ficamos carrancudos, quando nós temos a oportunidade de um bom humor e ficamos irritados, quando nós temos a oportunidade de sentar e conversar com os nossos filhos ou netos e escolhemos o celular, a internet ou simplesmente fechar-se no quarto reclamando que ninguém em nada nos entende. Estamos engaiolando-nos, estamos fugindo da vida. Estamos como os leprosos de outrora procurando uma caverna para se esconder de nós mesmos. Será que o nosso coração está puro? Será que já estamos limpos da iniquidade de nós mesmos? Será que nós conseguimos entender
o sentido mais profundo que Jesus trouxe sobre as aventuranças, a ousadia de fazer diferente todos os dias? Será que estamos prontos para ser seus imitadores? Será que nós estamos realmente prontos para compreendermos que a vida não é só material? Que nós necessitamos sustentá-la sim, reproduzir e auxiliar sim, mas também sustentar a nossa parte espiritual? Ideias materialistas com a ausência de Deus nos acode a todo instante. Quando nós olhamos e ficamos comentando sobre notícias difíceis, ruins, nós estamos abrindo mão desta vida esperançosa. Nós estamos acreditando que a nossa vida é berço e túmulo, e não é. Quando nós sabemos que conhecemos aquela pessoa que pela lei da afinidade nós a amamos apesar de acabar de conhecer, e também aquela que repelimos sem saber o motivo, vem a certeza de que esta vida não é única. Se nós temos preferências, se nós temos gostos, se nós temos atitudes que nos levam a todo instante mostrar e nos mostra que nós já existimos antes, por que negar a essência divina em nós? Por que Deus faria uma escola tão extraordinária como a Terra? Por que criaria um reino mineral, vegetal e animal que nos conforta, que nos consola e nos encanta? E por que colocaria tantos outros irmãos em torno de nós, para, ao terminar esta existência, tudo se extinguir e cada um ir por um lado e se perderem sem nenhum laço, sem nenhum ponto de amor, de ligação? Se a nossa razão recusa esse tipo de sentimento ou esse tipo de pensamento, por que pensaríamos que Deus seria menor do que nós mesmos? O nosso amor, às vezes, extrapola todos os limites e nem paramos para pensar e damos a nossa vida no lugar de uma outra. Seríamos nós superiores ao Criador? Se nós, humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos, que ora amamos, ora odiamos, que ora estamos felizes, horas infelizes, que horas o bom humor, a alegria é o nosso patrimônio para em seguida ser a irritabilidade, nós somos capazes de renunciar em nós mesmos em favor, muitas vezes, de um desconhecido. Deus seria menor do que nós? E Jesus, o Mestre de Nazaré, que se propõe viver entre nós, ensinando o amor e o perdão, a renúncia e a paciência, dizendo que tínhamos que aceitar a vida que temos e compreendê-la, e compreendendo, levando o perdão, e o perdão chegando à amizade, e a amizade chegando ao amor incondicional. Ele disse que nós tínhamos condições de fazer isto. Por que duvidamos? Por que permitimos
que a insanidade se faça presente em nossas vidas. Porque deixamos os nossos dias se arrastarem à melancolia, à depressão e à tristeza, esquecendo da prece diária, do olhar para os céus, esquecendo do ar que respiramos, esquecendo do sorriso bonito que podemos dar. A melancolia, ela pode nos levar a recordações de vidas anteriores, mas não podemos mergulhá-la de tal maneira que não temos forças de refazer os caminhos nesta vida. É a oportunidade que pedimos. Agora eu consigo fazer, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou perdoar, agora eu vou renunciar, agora eu vou auxiliar. E em vez de nos colocarmos ao caminho, deitamos reconfortadamente em nossas camas a chorar de uma melancolia e de uma tristeza que não podemos precisar. E permitimos a influência negativa sobre a nossa consciência maior e dizendo que talvez fosse melhor morrer, porque desta vida é muito amarga e quem sabe uma outra seria melhor. Meus irmãos, o suicídio virou uma pandemia, mostrando que a esperança está guardada em algum lugar muito profundo de nós mesmos. Nunca se ouviu falar tanto de suicídio. Nunca se ouviu falar tanto de pessoas tão jovens na existência material fugir por esta porta falsa. E também nunca se ouviu falar de tantas pessoas na madureza da vida também partindo pelo suicídio. E nunca se ouviu falar que o nosso país consumisse tanto remédio para a depressão, para a ansiedade. Somos campeões em vendas dessas drogas lícitas, porque a pessoa carrega tanta tristeza, tanta melancolia, que não tem forças para reagir. Precisamos ouvir novamente, no recôndito de nossa alma, a voz suave do Mestre de Nazaré, dizendo que bem-aventurado, bem feliz aquele que ousasse chorar de suas tristezas, mas estendendo as mãos para ser consolado. A dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas também devemos esperar o consolo dos anjos celestes que nos amparam em nossa jornada. Não percam as esperanças. Não deixe a melancolia invadir o vosso coração. Reaja para a negatividade, trazendo para dentro de si a esperança e o amor do Mestre. E talvez possamos ouvir ele sentado no barquinho, falando: bem-aventurados pacíficos e os mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome de justiça, bem-aventurado aqueles que esperam no Senhor, porque serão amparados. E é com essas lembranças que nós pedimos o apoio, a inspiração dos amigos, dos anjos celestes de Deus, a nos inspirar nesse instante para agradecermos a oportunidade maravilhosa de estarmos encarnados
de estarmos junto com pais e filhos, com esposas e irmãos, com amigos e desconhecidos, lutando no nosso dia a dia pelo pão de cada dia e com a esperança acesa de uma vida melhor no futuro. Mas acima de qualquer coisa, com a consciência tranquila de que fizemos o melhor de nós mesmos. Mestre Jesus, te agradecemos infinitamente a oportunidade de estudar o seu Evangelho. E agradecemos a oportunidade de ousar ouvir dentro de nós a tua voz serena e celeste, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E ao jogar em seus braços, temos a certeza de que o nosso fardo fica leve, fica suave, porque não nos abandona, porque não nos deixa só, porque em torno de nós toda a espiritualidade nos envolve, para que os nossos dias possam ser promissores e felizes. Te agradecemos infinitamente, Senhor, por nos carregar nos braços em cada segundo de nossas vidas.